Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à aula de hoje. E na nossa interação de hoje, antes de eu falar o tema, diga as boas-vindas também na. Com certeza. Tudo bom, pessoal? Ótima noite para todos vocês. Seja você que está assistindo gravado, você que está aqui com a gente ao vivo, seja muito bem-vindo à nossa aula, essa conexão maravilhosa que a gente tem, que é várias trocas. Se você está aqui pela primeira vez, fica tranquilo. Você pode interagir com a gente aqui no chat, ou se você está assistindo gravado, você escreve lá no grupo que a gente vai tirar todas as suas dúvidas e tirar todo o suporte ali, certo, Dri? Perfeito, é isso mesmo, gente. E lembra que toda dúvida ela é importante, tá? Não deixe de compartilhar a sua dúvida, porque às vezes você desiste do processo quando na verdade uma pequena dúvida ali a gente poderia já ter sanado, certo? Bom, vamos para o tema de hoje. O tema de hoje eu acredito que seja o calcanhar de Aquiles de toda pessoa que busca emagrecer, que é separar o comer das emoções, né? A gente fala muito disso, né? De parar de emoções mal resolvidas virarem comida, não é verdade? E aqui a gente não está para te dizer que você precisa só comer nutricionalmente equilibrado e tudo mais. Não, não é sobre isso. Mas é sobre entender quais são as suas queixas no seu dia a dia em termos de emoção. Porque às vezes a gente dá para o nosso corpo algo que ele não está pedindo. E aí a gente acaba se frustrando. Como assim, Dri? Então, às vezes, por exemplo, e eu quero depois que você se perceba em relação a isso, é o seguinte: quando você está cansado, qual que seria, pensando aqui racionalmente falando, qual que seria o melhor comportamento para você fazer? Descansar. E aí, muitas vezes, o que você acaba fazendo? Comendo. Outro exemplo de usar a comida para não lidar com as emoções. Às vezes você está ali triste. Ao invés de você sentir a tristeza, você quer o quê? Esconder ela. Eu brinco no cemitério de coisinhas. E aí vai acumulando. E aí, ao invés de você sentir a tristeza, você engole a tristeza. Ai, tô muito feliz. Eu mereço, né? Aquele dia que você tá assim, bateu todas as metas, como que eu vou comemorar isso? Vamos comer. E a grande sacada, a grande virada de chave é você pensar, já pega o papel e a caneta aí que já vamos para a primeira dica. A grande chave é você entender que as suas emoções, assim como os seus pensamentos, eles são como se fossem nuvens. Como assim? A nuvem ela é estática? Não. Ela faz o quê? Ela passa por nós, certo? É a mesma coisa quando a gente está falando das emoções. Toda emoção ela é fluida. Quando você fica agarrado na emoção, é aí que a gente gera o que a gente não gosta, que é o sofrimento. Então, quando você sentir a emoção, esse é o pensamento que você tem que ter. Tô feliz? Vai passar. Tô triste? Vai passar. O problema é que quando você não sente isso, você se agarra. E aí, quando você se agarra, você vai gerando feridas emocionais, certo? Então, primeiro ponto importante, entender que toda emoção que a gente tem, ela é como uma nuvem, ela passa por nós. Outra coisa importante quando a gente está aprendendo a se desidentificar das nossas emoções, o processo de meditação, né? Parece bobeira, mas muitas das vezes nós achamos que nós somos o nosso pensamento. Como assim, Dri? Que papo de louco é esse? O que que acontece? Tudo que passa pela sua cabeça, de vozes ali, pensa que é. Você veio na Terra aqui, né, como uma folha em branco.
E nessa folha em branco, você foi recebendo estímulos. Estímulos esses que são bons para você e estímulos que são maus para você. E estímulos que às vezes você nem escolheu. Por exemplo, a criação dos seus pais, né? Que te ensinou coisas, nem 100% boas, nem 100% ruins. E agora, o nosso papel como adulto é saber filtrar. Peraí, não. Essa voz crítica que eu tenho aqui na minha mente, pode ser meu pai, pode ser minha mãe, ou essa voz que necessita de reconhecimento é a minha criança interior pedindo ajuda. E aí, quando a gente está dizendo disso, por isso que é importante você meditar. Eu vou fazer mais para o final da aula um exercício sobre meditação, mas é importante a gente entender que boa parte das nossas ações na vida adulta, elas têm um fundo ou quase 100% da nossa criança interior. E para exemplificar isso que eu estou falando, eu quero compartilhar um vídeo com vocês. Esse vídeo ele ilustra perfeitamente o que é uma criança ferida, né? Que todos nós. E o que é importante reforçar? Nós temos o nosso lado racional, certo? Que é o nosso adulto, e esse nosso lado mais instintivo, que é a criança interior. Quando a gente fala da criança interior, e vocês vão entender por que eu estou falando disso tudo, porque você deve estar pensando, o que isso tem a ver com nutrição? Você vai ver que tudo. Nutrição é muito mais sobre autoconhecimento do que sobre dieta. Se vocês já acompanham o nosso conteúdo faz tempo, vocês sabem muito bem disso. Mas o que acontece? A nossa criança interior, ela também é importante para a gente. Por quê? Porque ela nos relembra que a vida não precisa ser só responsabilidade, que a gente pode se divertir, que a gente pode usufruir. A criatividade é uma das características instintivas da nossa criança interior. O problema está quando a gente não olha para ela, não olha para essas reações bruscas que às vezes você tem, sejam elas positivas e negativas, né? Porque, por exemplo, uma outra característica da criança é a inocência. Só que na vida como um todo, não dá para a gente ser só inocente, né? Porque senão a gente vai tombar muitas vezes, porque até mesmo essa ilusão de só ver a bondade no outro é uma característica negativa da criança interior, que ela está ferida. Então, o mundo ele tem esse lado dual, o bom e o ruim, o mal e o bem, o branco e o preto, tudo tem dualidade. E a gente precisa primeiro enxergar esse lado na gente para depois ver no outro, certo? E em contrapartida, quando a gente vê no outro, a gente aprende a ser mais equilibrado, né, nas nossas reações. Então vou mostrar aqui para vocês esse vídeo que exemplifica certinho o que é uma criança interior ferida. Queria que vocês assistissem. Espera só um pouquinho, deixa eu compartilhar. Já estou aqui, certo? Peraí. Ainda não, não apareceu o som. Não? Peraí. Ó. Essa geladeira agora, ou eu vou te controlar. Só para contextualizar. Então, a moça maior, né, ela representa nosso lado adulto, e a menor, a nossa criança interior. Então, vamos ver o que a criança interior ferida, que foi deixada na geladeira, que é isso que a gente faz, né? O que ela interfere na vida adulta da moça? Influência meu passado vai ter no meu futuro. Botão de relacionamento errado. Volta comigo. Botão engole o choro e vai trabalhar. Preciso responder o e-mail. E você? Tá achando engraçado, né? Pois eu também tô descontrolando. Vai assistir antes do 7 no canal, antes que ela aperte o botão surto público. Ah, bem lembrado. Botão surto público.
criar um canal de autoconhecimento. Demorou, né? Clica no link da bio, meu filho. Viu que legal? Muito Isso, bom, muito bom. isso nada mais é do que quando a gente tenta esquecer essa criança interior. Então, parte, né, disso que a gente está trazendo aqui, sobre o aprender a parar de comer suas emoções. Então, já dei a primeira tarefa, né, para vocês, de que aprender que as emoções e os nossos pensamentos são como nuvens. Eles passam por nós, certo? E aí, o que que a gente vai trazer aqui nessa aula? Ferramentas práticas de como que você pode fazer isso, certo? E aí, antes de eu entrar na ferramenta, que também vai ser uma tarefa. Ai, desculpa o barulho. Que vai ser uma tarefa para você fazer quando terminar a aula eu quero que você escreva em uma folha em branco quais são as suas 3 principais feridas. Algo que você veja que é disfuncional. Então, 3. Ai, Dri, não sei qual que é. Se você parar e observar, pode ser que também você tenha vivido no piloto automático todo esse tempo e você não tenha parado para se observar. Pode ser também. Então, a partir de agora, eu quero que você se observe. O que é uma repetição na sua vida? Eu vou dizer o meu, por exemplo, para ir abrindo o leque aí de possibilidades. Uma das minhas principais feridas era a ferida da boazinha. E o que desencadeia isso na nossa vida? No caso, na minha vida. A ferida da boazinha é uma pessoa que aprendeu a engolir as emoções. Então, ia engolindo, engolindo, e aí, consequentemente, eu não colocava limites nas pessoas, nas situações, nas circunstâncias, nas vozes internas da minha mente. E aí, o que acontecia? Eu tinha, às vezes, ataque de raiva. Por quê? Porque como eu não colocava o limite a tempo, eu ia aguentando igual, aí vira uma panela de pressão, vai aguentando, 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 de repente, dá esse. E aí o que acontece? Isso acabava trazendo instabilidade em N aspectos da minha vida. Então eu precisei olhar para isso. E às vezes, porque isso tem muito a ver com a contrapartida da ferida. Às vezes, as vozes internas da nossa cabeça pensam assim: ah, você vai ser mal educada se você pôr limite. E, na verdade, não, né? É sempre bom fazer esse exercício que eu estou fazendo aqui agora com vocês. Veio o pensamento. E aí você vai. É como se você parasse, esse pensamento viesse em terceira pessoa, você para e fala assim: mas eu não preciso, eu não sou grosseira quando eu ponho limites. Tudo depende da forma que eu vou falar. E aí você vai, no começo, eu não vou mentir, não é fácil, né? Porque querendo ou não, padrões, eles se estruturam, se enraizam dentro da nossa mente. E aí é óbvio que é muito mais fácil desistir do que se curar. Mas aqui a gente está criando ferramentas para vocês para entender que a nutrição ela não precisa ser uma enfermaria, que só quando a coisa tá pegando fogo, você vai lá, passa na nutricionista e volta pro peso certo. Mas se isso é um ciclo que você volta pro peso certo e aí depois ganha peso de novo e volta, precisa ter ferramentas no seu dia a dia que você consiga fazer essa autogestão. Por isso que é tão importante a supervisão nossa lá no grupo, né? Por isso que é interessante vocês intervirem lá, explicarem, não, essa semana eu fiquei mais deprê, ou essa semana eu fiquei mais feliz, porque assim a gente vai dando ferramentas para vocês, porque o processo de autoconhecimento como um todo,
ele requer da gente resiliência, certo? Que não dá para, no primeira tempestade, você já desistir. E requer também humildade. Só quem tem humildade para ver os lados ruins, ruins entre aspas, né? Porque pensa que você pensar dessa forma talvez mude a sua relação com as suas sombras. Toda sombra nossa é uma virtude em potencial, certo? Então, o que que acontece? O que que é a sombra? É uma virtude em potencial. Então, é como se você estivesse pegando uma pedra bruta e lapidando. E quando você vai lapidando, você vai ganhando mais virtudes. Esse é o grande segredo do autoconhecimento. Só que o problema é que o caminho não é fácil. Dói, porque você vai inevitavelmente esbarrar nas suas feridas. Então, por isso que é tão importante. E sobre a meditação, que é o que a gente vai falar um pouquinho agora, e eu vou trazer exemplos práticos. A meditação é uma ferramenta incrível de reprogramação mental, primeiro ponto. Segundo ponto, você se desidentifica, né, das emoções. Então você começa a entender que você não é triste, você não é preguiçoso, você não é procrastinador. Você está. Porque quando a gente se desidentifica, a gente abre a possibilidade de mudança. Quando a gente enraiza aquilo como síndrome da Gabriela, nasci assim, cresci assim, morri assim, vou morrer assim, é difícil mudar. Então, todos nós, independentemente do quanto determinada ferida em você te machuca, a gente precisa colocar o remedinho lá na raiz, porque senão toda hora vira e mexe, vai dar uma volta ali, vai cair de novo no mesmo buraco. E o objetivo aqui é que a gente vá te dando ferramentas para você parar de cair no mesmo buraco. Você pode cair em outros, mas no mesmo não pode, certo? E aí a meditação, eu falei isso em consulta hoje. A meditação é a ginástica do cérebro. Às vezes a gente fica muito focado em esculpir nosso corpo, só que a gente esquece de esculpir a central de comando. Qual que é a central de comando? Teu cérebro. Então, do mesmo jeito que o teu corpo foi resposta dos estímulos mentais, se a gente não abrir a nossa caixinha de ferramentas e começar a trabalhar aqui, desconstruir o que precisa desconstruir, construir novos hábitos, você vai sempre estar repetindo padrões, certo? Então, vamos começar primeiro entendendo o que é uma respiração. E aí eu vou pôr uma musiquinha na sequência para a gente fazer uma meditação guiada. Então, algumas ferramentas. Ó, existem vários tipos de respiração, tá? Quando você está muito ansioso, parece bobeira, mas se você parar por um minutinho e respirar, alternando as narinas, né? Então, você vai inspirar pela direita, solta pela direita. Inspira pela esquerda, solta pela esquerda. Isso vai te aterrar para o momento presente e vai cortar um pouco dessa ansiedade de muitos pensamentos. Então, vamos lá só para vocês entenderem, ó. Tô meio gripada, mas vamos lá. Inspira assim, ó. Outro lado. Pelo nariz. Você pode ir fazendo isso umas 5 vezes, tá? Isso você vai ver. Solta, solta e respira pela narina, né? Não solta pela boca. Isso. De boca fechada essa, tá? Essa outra que a gente vai fazer agora
Tiver gripado, não faz, porque aí não vai funcionar. Isso. Aí primeiro tenta desinflamar, né, as vias e depois você volta, certo? Essa é uma ferramenta, então, quando você estiver ansioso. Inspirar e expirar alternando as narinas. Isso é uma forma também de você trabalhar os dois hemisférios do seu cérebro, direito e esquerdo, tá? Outra ferramenta legal, óleos essenciais. Cada óleo essencial tem um benefício específico, tá? Então, eu vou dar dois exemplos aqui de dois assim mais universais, mas se vocês quiserem algum específico, posta lá no grupo alguma queixa que eu te falo o específico para o seu caso, tá? Um que eu gosto muito é o de eucalipto. O eucalipto, ele tem uma propriedade de desinflamação, de limpeza, tá? Desobstrução. Então, você pode pingar uma gota na sua mão, você esfrega assim, e aí você fecha como se fosse uma canoinha. E aí você fica ali inspirando e expirando por uns 2 minutinhos. Aqui você está trabalhando, quando você está fazendo esse processo de respiração, você está trabalhando diretamente o sistema límbico do seu cérebro. Então, você consegue trabalhar diminuição da ansiedade, diminuição dos batimentos cardíacos e todos os sinais físicos que geram a ansiedade, a depressão e o que for, tá? Então, eucalipto pode ser um. Outro óleo essencial muito bom, principalmente se você está numa onda de depressão, se você está muito angustiado, com autoestima muito baixa, bergamota. O óleo essencial de bergamota, lembrando que é importante que vocês inalem o óleo, tá? Porque tem óleos que podem ser consumidos com alimento, mas são pouquíssimos, tá? Então é sempre importante vocês terem essa troca com a gente para a gente conseguir te auxiliar qual pode, qual não pode, tá? Mas o óleo essencial de bergamota, ele traz vitalidade, alegria, fortalece a sua autoestima, e aí é o mesmo processo. Pinga uma gotinha, esfrega e inala, tá? 2 minutinhos, 5 minutinhos ali já é o suficiente para você ver. E o interessante para você ir treinando, parar de ser uma mulher racional, uma mulher muito linear, é um outro exercício. Então, já falei dos exercícios das feridas, que eu vou cobrar essa lição de casa. Outro exercício é você identificar qual emoção eu estou começando essa meditação, esse processo de inalação, qual emoção eu estou terminando. Provavelmente você vai ver que isso diferencia. Então, às vezes você vai chegar, hoje eu tô calma. E aí, no final, você vai ver que você pode estar feliz, triste, depende, né? Porque às vezes também a inalação pode vir à tona alguma coisa que você reprimiu durante a semana, pode ser também, tá? Então, a respiração de narinas alternadas, inalação e, por último, a meditação agora que eu vou ensinar, tá? A meditação, ela serve também para você aterrissar no momento presente, né? Para não ficar nem tanto no passado, nem tanto no futuro. Uma outra estratégia, antes da gente finalizar com a meditação, para você aprender a organizar os seus pensamentos, porque às vezes a ansiedade ela se potencializa por quê? Porque você vai pensando muitas coisas ao mesmo tempo. É como se pegasse a tela do computador, você vai abrindo várias abas, e aí isso confunde, né, o seu processo de pensamento. Então, quando você escreve, e aí tem que ser escrever de verdade, tá? Num diário, ou pode ser numa folha em branco, tá? Importante.
Ou se for escrever no digital, porque eu sei que tem muita gente que gosta do digital, você tem que ler em voz alta depois. Porque o que que você está fazendo? Quando você está escrevendo, você está organizando. Porque não tem como você ir colocando palavras aleatórias. Você precisa formar a frase, formar o parágrafo, tudo certinho. Então, quer escrever no digital? Pode. Mas aí depois você vai ler em voz alta para ver se faz sentido aquilo que você escreveu. Certo? Então, vamos para o nosso. Antes da meditação, Dri, também essa questão do óleo essencial é super importante, né? A meditação, ela é um treino. No começo você vai achar que é difícil, que é ruim, depois você vai ver que vai ficando piloto automático, né? Aí, essa a gente pode deixar no piloto automático, porque ela é muito benéfica, né? E se para você ainda for muito difícil, fazer a transição da narina já vai te trazer um pouco para o momento presente, mas aí é treino. Quando você achar que você está muito, eu estou muito ansiosa, estou comendo sem parar, faz essa jogada, né? Uma narina, depois a outra, 5 vezes, você vai ver que você consegue fazer escolhas melhores, tá? E mesmo assim, tá fazendo tudo isso e não tá, eu tô indo devagar, o resultado, porque não é uma coisa que fez hoje e já tá bom. Na verdade, é um treino, tem que fazer parte ali dos seus hábitos. Uma coisa que a gente ensina muito e gosta é você utilizar o anis estrelado. Para quem não sabe, o anis estrelado é aquela estrelinha, né? Que vai ali no gin, já lembraram, né? O anis estrelado você pode colocar na sua garrafinha de água, coloca 3 anis na garrafinha de 500 ml e você vai tomando. O anis ele vai melhorar a sua digestão, então ele diminui gases, aumenta a absorção de nutrientes, mas a gente fala que ele é o nosso ansiolítico natural. Ele vai te ajudar a controlar um pouco mais a sua ansiedade, também melhorando assim essas vontades, né? O que que acontece? Ele é mais um plus para agregar aqui na sua meditação. Claro, se você fizer a meditação mais o anis estrelado, mais o cardápio ali com a alimentação, com certeza você vai conseguir melhorar em 80% a ansiedade. Hoje todo mundo é ansioso, né? Infelizmente, porque tá toda hora ali os estímulos. Mas a gente ter um controle e uma consciência faz com que você faça escolhas mais saudáveis, diminua o seu refluxo, a sua má digestão, seu intestino preso, dor de cabeça. Então, é um conjunto de coisas, tá? O anis, ele pode ficar só até 2 dias na garrafa. Então, por 2 dias você usa, no terceiro dia você joga fora. Não quero tomar água. Posso fazer o chá? Pode. Minha sugestão é fazer o chá é, depois das 3 horas da tarde. Por quê? Porque ele vai te deixar. O chá ele é mais concentrado. Então, ele vai, na verdade, ter mais concentração e com isso vai te relaxar mais. Então, é melhor de tarde para a noite, que é o horário que você mais tem fome, que você mais quer beliscar, certo? Então, vamos lá aprender a fazer essa meditação, que eu tô aqui já pronta. Arrasou, gente. É isso, né? Vocês viram que é importante a gente entender que a gente é uma junção de corpos, né? A gente tem o nosso corpo físico, que a gente vai precisar cuidar através da alimentação, do sono, da água, do descanso, do exercício físico, de tudo que a gente sempre vem falando, né? Nós precisamos cuidar desse corpo mental, ou seja, seus pensamentos, eles te nutrem ou eles te adoecem? É uma forma importante da gente pensar também. E o nosso corpo emocional, que o nosso corpo físico, né, a pessoa que a gente ela vai sempre permear nessas 3 esferas. E quanto mais você cuidar dessas 3 esferas, mais se aproxima de um estado de equilíbrio, certo? Ai, Dri, vou ser equilibrada sempre? Claro que não, porque a vida não é assim, né? Linha reta. Linha reta, lembra? Igual lá
do eletrocardiograma? Quando a linha tá reta, significa que morreu, não é verdade? Então, reto, 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 não. Mas a gente pode se fortalecer internamente para que quando as adversidades aconteçam, você consiga reagir de uma forma mais equilibrada, certo? Sem se deixar pelo caminho, que é o que a maioria das mulheres fazem, certo? Então vamos lá. Só quero testar se o som da meditação vai estar funcionando. Peraí. Tá funcionando? Tá mudo, Ná? Não, aqui não tá saindo. Não? Deixa eu testar outro aqui, peraí. Quer compartilhar pelo YouTube? Às vezes fica mais fácil, né? Só mais uma vez. Ah, agora sim. Não, agora parou. Parou? É, não tá saindo. Vamos só testar pelo YouTube. Peraí. Se você quer mais energia, concentração pro seu. Eu acho que eu vou precisar compartilhar a tela, né? Vamos lá. É, acho que fica melhor. Dia a dia, o rei pode ser um grande Peraí. aliado. Tá ouvindo? Não. Ah, Liga o som? liga aí. Não. Não? Não, deixa eu ver aqui. Hum. Ah, eu acho que eu já sei. Ó, testa de novo, vamos lá. Ó. Foi? Foi, agora sim. Bom, deixa eu só colocar aqui para ver vocês. Ó, então como que vai funcionar? Você vai pensar que tem uma linha te puxando desde aqui do comecinho da coluna até o topo da sua cabeça. Se você não consegue sustentar nessa posição, eu sugiro que você tente encostar numa parede, tá? Que assim é uma forma de você alinhar certinho. Consegue sustentar? Perfeito. Então, você vai fechar os olhos e começar a ouvir e se deixar ser guiado pela minha voz. Se você vê que em algum momento o pensamento se perdeu, vê que o pensamento já precisa lavar a louça, solta e volta a se concentrar, certo? Então vamos lá. Vamos começar inspirando pelo nariz, soltando pela boca.
Agora sim, é que tava agora mais baixo. Inspira pelo nariz. Solta pelo. E aí, pela própria respiração, você vai imaginar que quando você está inspirando, você está trazendo energia nova para dentro de você. E ao expirar, você está tirando de dentro de você o medo, a raiva, a ansiedade, o pensamento acelerado. Então vamos inspirando, expirando. Agora que você está bem conectada com esse momento presente, no aqui, no agora, quero que você imagine uma bola de luz verde lá no seu chakra básico. O chakra básico, ele é ali no nosso ossinho do cóccix. Esse chakra, quando está em desequilíbrio, nos faz ter insegurança, medo, falta de autonutrição, de autocuidado, pode gerar compulsões alimentares. Ele é responsável pela nutrição. E nutrição, nesse caso, é nutrição como um todo. Como você se nutre, como você nutre as relações, como você se cuida. Você é uma boa mãe para você mesma, no sentido de autocuidado, de proteção. E quando ele está em equilíbrio, ele nos traz o senso de alto valor, de alegria, de pertencimento, de segurança, de aterramento no momento presente. Então, ao inspirar, você traz essas boas vibrações através dessa bola verde ali no seu ossinho do cóccix. E ao expirar, você tira todo medo, toda insegurança, todo desvalor, toda comparação. Então vamos juntos fazer 3 respirações. E apesar de nós estarmos ali observando essa região em específico, ao expirar, qualquer região do seu corpo que você perceba que esteja tensionada, seja a mandíbula,
Que interessante. Deixa eu só finalizar aqui a gente começou, como é a nossa primeira estratégia de meditação, eu quis começar com uma meditação mais curta, de 6 minutos, mas perceba como que você chegou nessa meditação. Eu acredito que eu cheguei mais ansiosa. Eu estou saindo dela agora. A palavra que me vem é clareza. Então, faça esse exercício você também. Com uma palavra, qual a palavra ou sentimento que você chegou? Qual você está saindo? Perceba que você tem a capacidade de equilibrar essas emoções com uma simples respiração. E a música contribui para você ir se conectando, certo? Então, para a aula de hoje, era isso que a gente tinha para falar. Utilizem essas ferramentas, certo? Porque isso faz parte do processo, como eu falei para vocês. Não adianta ficar exercitando o corpo se não exercitar o que comanda o corpo, que é a sua mente. Combinado? Exatamente. Não esqueça de colocar tudo isso em prática, né? E também o anis estrelado. Se você tiver alguma alergia em relação ao anis, escreve lá no grupo que a gente traz uma outra solução para você. Se você não faz uso ainda do blend de fibras, utilize, que isso vai te ajudar muito no seu processo. E também na terapias de florais, que é uma terapia muito importante, que vai dar o plus ali para conectar suas emoções com o seu momento presente. Qualquer coisa você chama lá no privado, que a gente vai explicar para você como que faz para você participar. E começar a colocar isso na sua rotina para você ver que diferença que vai fazer na sua vida, certo? Foi um prazer estar com vocês. Mais uma aula aqui, esclarecendo, ajudando. E não esqueça de sempre assistir para que você vá. Meditação é assim, é de novo e de novo. Depois a gente vai deixar uma playlist, né, Dri, com algumas meditações para vocês já começarem a praticar. E mesmo se para você for um desafio fazer a meditação, mesmo quando você está pensando em Nárnia, ali já é uma automeditação pequena, que você fica ali meio pensando em nada. Isso é o começo. E daqui a pouco você vai ver que já vai fazer parte, já vai fazendo, já vai ficando mais fácil. E você se reconectando com você e sentindo. Porque para a gente buscar o nosso resultado, a gente precisa nos permitir e sentir, certo? Perfeito, Então, gente. um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.